Então vamos continuar com a aula de gerenciamento de memória, mais especificamente agora vamos tratar de memória virtual. A memória virtual ela é uma técnica que envolve também um pouco do hardware, além do sistema operacional, então ela é só possível ou ela só existe em processadores que provém esse hardware especial. Logo mais a gente vai ver qual é esse hardware especial, mas essa técnica ela é usada para basicamente gerenciar o que é chamado de bloatware, que nada mais são do que programas que ocupam muita memória, geralmente mais memória do que o sistema tem disponível. Então a ideia de memória virtual é que a gente tenha a possibilidade de executar esses programas que necessitam de muita memória, mesmo quando a memória física não for grande o suficiente para armazenar esses programas. Uma possível solução para esse problema de bloatware seria separar ou dividir os programas em módulos. Essa técnica é chamada de overlay. Ela existiu lá na década de 70. A ideia basicamente era carregar os módulos ou os overlays conforme o programa fosse precisando desses módulos. Então, por exemplo, o sistema operacional poderia carregar o módulo 0, executar o trecho do código e dados do programa aqui dentro desse módulo 0, depois carregar o módulo 1 e assim por diante. Mas o grande problema dessa técnica é que os programadores deveriam organizar os seus próprios programas em módulos. Então isso era uma tarefa muito difícil em termos de programação, estruturar o programa para que o módulo fosse para que o módulo usasse só o código e os dados daquele mesmo módulo. Então muitas vezes era muito difícil fazer isso. Foi daí que surgiu então a necessidade de uma técnica melhor, e essa técnica melhor, que é usada nos processadores modernos de hoje em dia, é chamada de memória virtual. Dentro da memória virtual, cada programa tem seu próprio espaço de endereçamento, mas esse espaço de endereçamento é então dividido em páginas, em pedaços de memória chamados páginas. Cada página nada mais é do que uma área de memória contígua e é mapeada essa área de memória, essa página, então mapeada em endereços de memória física. A diferença é que nem todas as páginas precisam estar na memória ao mesmo tempo. Então algumas páginas do programa, aquelas páginas não estão sendo usadas naquele determinado instante de execução do programa, podem ficar armazenadas no disco, enquanto as páginas que o programa está usando vão estar na memória RAM, né? A ideia é que conforme o programa for acessando páginas, essas páginas vão sendo trazidas do disco para a memória sob demanda. A tarefa do sistema operacional é mapear os endereços das páginas em endereços físicos durante a execução do programa. Então, a ideia é que o programa acesse endereços virtuais, o sistema operacional faz o controle do mapeamento do endereço virtual no endereço físico e também faz o controle das páginas. Então, se uma página não está na memória, qual página deve ser trazida? Então, o sistema operacional faz esse controle, e também quando tiver que substituir uma página, o sistema operacional também faz esse controle. Cada página também precisa de realocação, e a memória virtual faz isso também sob demanda. Tá? Aqui está uma ilustração nessa figura de como funcionaria a memória virtual através de paginação. Então, aqui a CPU está executando o programa está acessando endereços virtuais. Endereços virtuais, então, são gerenciados por uma unidade chamada MMU, unidade de gerenciamento de memória, que está dentro do processador. A MMU faz a tradução do endereço virtual para endereço físico e manda a requisição de acesso nesse endereço físico através do barramento da memória. Tá?
Então, como eu falei, a memória virtual ela é implementada através de paginação. A ideia de paginação é que a gente tenha o espaço de endereçamento virtual ilustrado aqui nessa figura na esquerda. Então, todos os endereços virtuais acessíveis pelo programa, então o seu espaço de endereçamento é organizado em páginas. Então, aqui nesse exemplo são páginas de 4 kilobytes, então de 0 a 4, 4 a 8 e assim por diante. E a gente tem aqui uma tabela de páginas. A tabela de páginas é quem vai de fato traduzir o endereço virtual para endereço físico. Então, por exemplo, se o programa acessar aqui um endereço virtual que está entre 0 e 4K, vai ser acessado essa primeira entrada na tabela de páginas. Essa primeira entrada vai mapear o endereço, ou vai remapear o endereço num endereço físico de 8 a 12. Então, por exemplo, se o programa acessar o endereço 4, esse endereço 4 vai ser mapeado em 8K mais 4, que seriam os 4 primeiros bytes da página de número 2. A página física de número 2. Tá? Então aqui é bom a gente definir a nomenclatura. Dentro do espaço de endereçamento virtual, a gente fala páginas. Então as páginas são organizadas em 4K. Dentro do espaço de endereçamento físico, uma página é chamada de frame. Então, a página de entre 0 e 4K, nesse caso, é mapeada no frame número 2, de 8 a 12K. O papel do sistema operacional é fazer esse controle da tabela de páginas. Então, por exemplo, usando essa tabela de página aqui desse slide, tá? Então, se a gente tiver uma instrução executada pela CPU de mover o registrador, mover o conteúdo da memória 0, memória virtual, endereço 0, para o registrador, a MMU vai traduzir essa requisição para mover o conteúdo do endereço físico 8192 para o registrador. Por que isso? Porque o endereço 0 é mapeado aqui, veja aqui nessa flechinha, na página que inicia, ou no frame que inicia em 8K. Se a gente tiver uma requisição na CPU endereço virtual, mover o conteúdo do endereço virtual 8192 para o registrador, a MMU vai traduzir isso para o endereço físico 24567. Por quê? Porque o endereço 8000 ele é mapeado aqui no frame 6, então aqui que inicia em 24K. Assim por diante, nesse exemplo aqui, então, o endereço virtual 32.780 está sendo movido para dentro do registrador. A MMU dá uma falha, uma falta de página. Então, vamos aqui olhar na nossa tabela de páginas, o endereço de 32K, e aqui tem um X. Então, essa página aqui ela ainda não está na memória física. Então, por isso que houve uma falta de página. O que o sistema operacional tem que fazer agora é buscar uma página, ou buscar essa página que está em disco e substituir uma das páginas que estão na memória física por essa nova página. E aí fazer o mapeamento correto, conforme for a página substituída. Isso aqui se chama substituição de página. Ainda na aula de hoje a gente vai estudar alguns algoritmos que fazem essa substituição de página. Então, toda vez que tiver que trazer uma página do disco e substituir uma página que está, ou melhor, um frame que está na memória física, qual desses frames devem ser substituídos? Então, a gente vai estudar vários algoritmos que fazem essa escolha. Bom, como funciona então a tradução desse endereço virtual para esse endereço físico dentro da tabela de páginas? É exemplificado nessa figura. Então aqui a gente tem, aqui embaixo da figura, a entrada do endereço virtual, nesse caso aqui é o endereço virtual 8196,
E a gente tem uma tabela de páginas aqui com 16 entradas, de 0 a 15. Para a gente conseguir acessar 16 entradas, a gente vai precisar de 4 bits. Desculpa. Então, 2 na 4 dá 16. Então, os 4 primeiros bits aqui do endereço, ou melhor, os 4 últimos, né? O endereço, os bits começam aqui em 0 da direita, né? E vão sendo aumentados. Então, os 4 bits mais significativos do endereço virtual servem como índice na tabela de páginas. Os próximos 12 bits servem como offset na saída do endereço. Por que 12 bits? Porque nesse exemplo aqui a gente está tratando de páginas de 4K bytes, né? 4 kilobytes. Então a gente precisa 12 bits para fazer o acesso dos 4K. Então os 12 bits aqui basicamente vão nos dizer qual é o byte inicial dentro da página de 4K bytes e os 4 bits mais significativos vão nos dizer o índice. Então, acessando o índice na tabela de páginas, aqui a gente vai ter então o número do frame. Então, essa página virtual é mapeada nesse frame que está aqui. Esses bits então vão ser jogados na saída, se juntando com os 12 bits de offset, formando então o endereço físico. Então, o endereço virtual entrou aqui, saiu depois da tradução feita pela MMU, o nosso endereço físico. Então, 8.196 virtual é mapeado em 24.580 endereço físico. Então, como eu falei anteriormente, o mapeamento de endereço virtual a físico, ele sempre vai acontecer da seguinte forma. O endereço virtual ele vai ser dividido em alguns campos. No exemplo anterior ele foi dividido em 2 campos, né? Que é o índice na tabela de páginas e o offset. A gente precisa para essa configuração de páginas de 4K e tabela de páginas com 16 páginas, um endereço virtual que tenha tamanho de 16 bits. Né? Então são 12 bits para acessar o endereço dentro da página e mais 4 bits para acessar o índice dentro da tabela de páginas. Então a gente viu aí que o grande propósito da tabela de páginas é fazer esse mapeamento de páginas virtuais em frames. Né? Dentro da tabela de páginas, geralmente a gente tem aí algumas outras informações. Então, além do número do page frame, a gente tem alguns outros bits que servem para gerenciamento. Então, o bit de presença, então quando for 1 quer dizer que essa entrada na tabela de páginas está realmente mapeando num frame. Quando for 0 quer dizer que essa entrada não está mapeando, então é uma falta de página se essa entrada for acessada. Tem bits de proteção, basicamente são usados aqui para comparar se o programa, se o processo tem acesso a essa página. Bits de modificado e referenciado, então toda vez que o processo acessa essa página, referenciado vai ser para 1. Toda vez que ele escreve nessa página, o modificado vai para 1. Tem alguns bits aqui de tratamento de cache, então a gente pode desabilitar cache para essa página ou habilitar. Tá? Isso aqui, nem todo processador tem isso, os mais modernos têm. E pode ter alguns outros bits que vão variar aí de processador para processador. Mas em geral, essas informações aqui elas estão sempre presentes numa entrada de tabela de páginas de um processador moderno de hoje em dia. Então, isso aqui é só os bits que eu já falei. Um grande problema na paginação, e quando se tem paginação dos processadores, é a questão da velocidade da tradução do endereço virtual para o endereço físico.
essa tradução ela tem que ser muito, muito rápida, porque toda vez que houver um acesso à memória, vai ser feita essa tradução. Então tem alguns pontos que precisam ser bem entendidos para ter noção aí do que vai afetar o desempenho dessa tradução. Bom, primeiro de tudo é que cada processo vai ter sua própria tabela de páginas. Então, toda vez que houver uma troca de contexto entre o processo, tem que ser carregada de alguma forma a tabela de páginas desse novo processo que está tomando conta do processador. Se o endereço virtual for muito grande, a tabela de páginas, consequentemente, também vai ser grande. Então, se a gente tiver um espaço de endereçamento de, por exemplo, 64 bits e tiver páginas de 4K, então a gente tem que fazer 2 elevado a 64 dividido por 4K, vai dar aí o número de páginas que a gente vai ter. Então, vai dar o tamanho, basicamente, de entradas na nossa tabela de páginas, e aí, com o número de entradas, a gente pode multiplicar pelo tamanho de cada entrada, tendo como resultado o tamanho total da tabela de páginas. Então, é um tamanho bem grande. Então, tem alguns problemas, né? Então, o primeiro problema, voltando, é a velocidade de tradução, e o segundo problema é o tamanho da tabela de páginas. Bom, a solução para o primeiro problema, que é a velocidade. Uma das soluções possíveis seria a gente manter a tabela de páginas em registradores especiais aí dentro do processador. Então, essa solução não precisaria acessar a memória, levando em conta que a tabela de páginas estaria na memória, então ela não estaria na memória, estaria dentro dos registradores, mas é totalmente inviável, né? A gente precisaria ter um número muito grande de registradores, porque aumentaria muito a área do processador, aumentaria muitos custos, é totalmente inviável. A solução encontrada é manter então a tabela de páginas inteiramente na memória, sendo que cada processo tem sua própria tabela de páginas. E aí vai ser criada uma alternativa para aumentar a velocidade ou melhorar a velocidade de tradução de endereços virtuais para endereços físicos, levando em conta que a tabela de páginas esteja na memória. Antes de a gente falar da solução, um exemplo aqui do problema, né, de manter a tabela de páginas na memória. Imagina que a gente tem aqui uma instrução que copia 1 byte do endereço de memória para um registrador. Se a gente tiver a nossa tabela de páginas na memória, a gente vai ter que acessar a memória 2 vezes para realizar essa instrução. Uma vez para acessar o endereço a ser copiado e outra vez para acessar a tabela de páginas para fazer a tradução desse endereço. Então, o desempenho, nesse caso aqui, é dividido ou reduzido por 2. A solução encontrada nos processadores modernos que existe hoje em dia, é utilizada hoje em dia, é a TLB, chamada TLB. A TLB é a tradução o acrônimo para Translation Look Aside Buffers. Nada mais é do que uma memória cache dentro da MMU que vai manter aí algumas entradas da tabela de páginas. Então, toda vez que tiver uma tradução de endereço virtual para endereço físico, antes de acessar a tabela de páginas, é acessada a TLB. Então, para realmente aumentar o desempenho na questão da velocidade de tradução de endereço virtual para endereço físico. Aqui está um exemplo de uma TLB. Essa TLB aqui ela tem 3, 6, 8 entradas. Dentro dela tem a página virtual, tem o bit de modificado ou não, tem informações de proteção, se é escrita e leitura, só escrita, só leitura. E também tem o endereço do page frame. Então, então por exemplo, a página virtual 140 é mapeada no frame 31. Então, a TLB, como eu falei, ela fica dentro da MMU.
geralmente é um número muito pequeno de entradas, então varia entre 16 e 64 entradas as TLBs atuais. Então toda vez que a MMU recebe um endereço virtual, ela primeiro checa para verificar se esse endereço virtual da página está na TLB. Se estiver na TLB, não necessita visitar a tabela de páginas. Se não estiver na TLB, a MMU então vai retirar uma entrada da TLB e vai substituir pela essa nova tabela de páginas, essa entrada da tabela de páginas que está sendo acessada agora, e vai consequentemente acessar a tabela de páginas, né, para pegar o endereço da tradução. A questão do tamanho da página, da tabela de páginas, que era o segundo problema que a gente tinha visto, esse slide aqui traz um exemplo do tamanho. Tá? Então, digamos que a gente tem um espaço de endereçamento de 32 bits, tamanho de páginas de 4 KB. Então, por que 4 KB? Geralmente, hoje em dia, os processadores têm opções de configuração de tamanhos de páginas, e 4 KB é uma dessas opções. Tá? Então, os processadores da Intel, o processador ARM, por exemplo, eles têm essa opção aí de configuração de páginas de 4K, que é bastante usual. Então a gente tem 2 elevados na 32, o espaço de endereçamento, dividido por 4K. Então a gente tem aí cerca de 1 MB de páginas, 1 milhão de páginas. Então a gente precisa aí 21 bits para representar esse 1 milhão de páginas. Se cada entrada na tabela de páginas for 4 bytes ou 32 bits, então só para armazenar essa tabela de páginas na memória são necessários 4 megabytes. Então imagine, são 4 megabytes por processo. Cada processo tem sua própria tabela de páginas. É bastante grande. Se a gente aumentar o espaço de endereçamento, ao invés de ser 32 bits para 64 bits, então é um aumento exponencial, né? Vai ser muito grande a tabela de páginas. Felizmente, há uma solução para isso, que é a chamada de tabela de páginas multinível. A ideia é criar mais um nível na tradução do endereço virtual para o endereço físico. Então, por exemplo, um endereço virtual de 32 bits seria agora separado em 3 partes. A tabela de páginas de nível 1 com 10 bits, a tabela de páginas de nível 2 com 10 bits e os 12 bits de offset para ser usado para acessar o endereço dentro da página. Lembre que a página tem 4K. Qual que é a ideia dessa tabela de páginas multinível? É que nem toda a tabela de páginas precisa estar na memória ao mesmo tempo. Tá? Então essa que é a grande jogada. Enquanto a gente tiver um nível só, toda a tabela de páginas precisa estar na memória. Quando a gente tem páginas em multinível, a gente não precisa armazenar toda a tabela de páginas. Como exemplo, considere então um programa que tem um espaço de endereçamento de 4 GB. E esse programa aqui ele precisa de 12 MB para ser executado. Então são 4 MB de código, 4 MB de dados e 4 MB para pilha. Como isso seria organizado então numa tabela de páginas multinível? Tá? Então aqui está o endereço virtual com 32 bits. Os primeiros 10 bits seriam usados então como índice no primeiro nível da tabela de páginas, ou seja, então é entre 0 e 1023, então 2 elevado a 10 são 1024 possibilidades. Então o primeiro nível da tabela de páginas tem 1024 entradas. Então esses 10 bits aqui seriam usados como índice, né, nesse primeiro nível de tabela de páginas. Depois disso, então, esse índice ia apontar para um segundo nível de tabela de páginas. Através desse ponteiro aqui, então, a gente pegaria os próximos 10 bits do endereço virtual, que seriam consequentemente usados como índice no segundo nível da tabela de páginas. Acessando o índice no segundo nível da tabela de páginas, né, a gente teria o ponteiro para o frame, né, e aí os 12 bits de offset seriam para acessar qual é o endereço dentro do frame.
Então aqui nem todas as tabelas de páginas precisam estar na memória. Basicamente o que a gente precisaria ter aqui seriam 3 páginas no segundo nível. Tá? Então 3 páginas, cada uma das páginas do segundo nível tem 1024 entradas. Cada uma das entradas aponta para uma página ou para um frame de 4K. Então a gente teria cada uma das páginas de segundo nível apontando para 4 MB de memória. Então são 3 páginas de segundo nível mais a página de primeiro nível. Tá? Então são basicamente 4 páginas de gerenciamento, né, de primeiro e segundo nível, e depois mais todas as páginas ou todos os frames que apontam aí para o código, para os dados e para a pilha desse programa, desse exemplo hipotético. Tá? Aqui tem um exercício para vocês praticarem a questão de paginação. Então o computador tem endereços virtuais de 32 bits e páginas de 4K. O programa e os dados, eles cabem dentro da página mais baixa, da página inicial de 0 a 4095, e a pilha, ela se encaixa dentro da página mais alta. Quantas entradas são necessárias na tabela de página se a paginação tradicional é usada? E quantas entradas na tabela de páginas são necessárias se a gente tiver uma paginação de 2 níveis, como essa que eu acabei de explicar, com 10 bits em cada parte. Então, um exercício para vocês praticarem a questão de paginação e o tamanho da tabela de páginas, o tamanho de entradas, né? A quantidade de entradas na tabela de páginas. Bom, o segundo tópico da aula de hoje é a questão de substituição de página. Né? Então, a gente viu que podem ocorrer faltas de página. Quando acontece uma falta de página, o sistema operacional ele deve escolher, então, qual página que está mapeada deve ser colocada de volta para o disco. Qual que é o problema? O problema aqui também é desempenho. Então, imagine que tem uma página que seja bastante usada dentro do programa e essa página é movida de volta para o disco quando acontece uma falta de páginas. Provavelmente, num tempo muito curto, essa página vai ser necessária de novo. Ou seja, vai ter que ser trazida do disco de volta para a memória principal, acarretando em perda de tempo. Então, toda falta de página, ela envolve pelo menos dois acessos ao disco. Né? Um acesso para ler a nova página e um acesso para escrever o conteúdo da página que estava na memória principal. A pergunta aqui é como a gente deve escolher qual página deve ser escolhida para ser substituída. Existem vários algoritmos, uma infinidade de algoritmos de substituição de página. Aqui na aula a gente vai ver alguns desses algoritmos, tá? Só para dar uma ideia para vocês. Começando então com o algoritmo ótimo. Esse algoritmo ótimo, como o nome diz, ele é o melhor algoritmo que existe, mas ele é impossível de ser implementado. Então, para que serve esse algoritmo, já que ele não pode ser implementado? Basicamente, ele serve para comparação de desempenho. Nenhum algoritmo pode ser melhor que o algoritmo ótimo, mas se um algoritmo tem um desempenho parecido com o ótimo, ele pode ser considerado um bom algoritmo. Então, para isso que serve o algoritmo ótimo. Como esse algoritmo ótimo funciona? Então, cada página ela é rotulada com o número de instruções que serão executadas antes que aquela página é referenciada pela primeira vez. A página que tiver esse maior rótulo vai ser removida. Então, a ideia aqui é remover a página que vai ser usada por último. Então, no momento que aconteceu a falta de página, dentre as páginas que estão mapeadas, qual delas vai ser acessada por último? Essa página então é escolhida para ser removida. Por que esse algoritmo não pode ser implementado na prática? É porque o sistema operacional não conhece o futuro, né? Ele não sabe quando
cada página vai ser referenciada no futuro. Então, por isso que esse algoritmo não é implementável. Aqui tem um exemplo, tá? Então, aqui nessa sequência de strings, basicamente é a sequência de referências nas páginas. Então, o primeiro acesso à memória na página 7, o segundo na página 0, 1 e assim por diante. E aqui está a nossa tabela de páginas. A gente tem uma tabela de páginas com 3 entradas. Então, no momento que 7 é acessada, página 7, essa página 7 não está mapeada, então inicialmente a tabela de páginas é vazia. Então acontece uma falta de páginas e 7 é trazida para a tabela de páginas. 0 acontece a mesma coisa, então há uma falta de páginas, coloca 0. 1 também, aconteceu uma falta de páginas. No momento que 2 é acessado, a tabela de páginas está cheia. A página número 2 ela não está mapeada, então a gente tem que ver dentre 7, 0 e 1 qual que é a página que vai ser acessada por último. Então a gente vê que 0 é acessado na sequência, 7 é acessado lá no fim e 1 é acessado antes do que 7. Então nesse contexto aqui, a página a ser substituída é a página número 7. Então 2 toma o lugar da página 7. Depois o 3 vai tomar o lugar da página 1, né? E assim por diante. Para essa sequência aqui de acessos e considerando uma tabela de páginas com 3 páginas, né, a gente teria então no total 9 faltas de página e 6 substituições. Então essas são as métricas para dizer se o algoritmo é bom ou não, considerando essa mesma sequência, esse mesmo cenário. Se um algoritmo conseguir ser similar ao algoritmo ótimo, tendo 9 faltas de página e 6 substituições, ele é um algoritmo muito bom. Bom, o primeiro algoritmo que a gente vai estudar é o NRU, Not Recently Used. Então, as substituições de páginas aqui elas são baseadas no uso das páginas. Então, cada página tem os bits R e M, então R é de referência e o M é de modificado. Quando um processo ele inicia, os bits das páginas desse processo são setados em 0 e periodicamente o bit R é limpo. Então aqui a gente precisa ter um timer gerando interrupções periódicas para limpar o bit R das páginas dos processos. Com base nos bits R e M, são feitas 4 classes. Então, classe 0 é aquela página que não foi referenciada e não foi modificada. A classe 1 é que ela não foi referenciada e foi modificada. A classe 2 é referenciada e não modificada. E a classe 3 é referenciada e modificada. Quando acontece uma falta de páginas, esse algoritmo vai verificar as classes das páginas e vai remover aquela página que for da menor classe. Então, começando com a 0, depois com a 1, com a 2, com a 3. Então a ideia é a seguinte aqui por trás desse algoritmo. Se uma página não foi referenciada durante esse último período da interrupção do timer que eu comentei, então quer dizer que ela não tem sido recentemente usada. Logo, provavelmente essa página não vai ser necessária num período de tempo curto. Então por isso que o não referenciado aqui vem antes do que o referenciado. Quando a página for, ou melhor, dentro do bit M sempre se escolhe a página não modificada. Por que isso, pessoal? Se vocês quiserem pausar o vídeo aí e pensar um pouquinho a respeito. A ideia do bit M basicamente é que se a página não for modificada, a gente não precisa escrever ela de volta para o disco. Então a gente ganha desempenho. Então primeiro se troca as páginas que não são necessárias uma escrita no disco de volta, as não modificadas. Próximo algoritmo é o algoritmo FIFO.
Então a ideia é sempre substituir a página mais velha. Aqui está a sequência de strings que a gente viu no exemplo anterior. Então 7 dá uma falta de página, depois vem 0 uma falta de página, 1 vem uma falta de página. Então nesse instante aqui a gente tem 7, 0 e 1. Quando a gente acessar a página número 2, né, há uma falta de página e uma substituição de página. Qual página tem que ser substituída? Usando o FIFO é a 7, que é a mais velha. Depois vem um acesso a 0. 0 já está aqui, então não há uma falta de página. Depois vem a 3. Então, no momento que 3 é acessado, a gente tem a 2, a 0 e a 1. Qual é a mais velha? É a 0. Então, a 0 é substituída. Logo na sequência, vem a 0. Qual é a mais velha para dar lugar a 0? É a 1. Então, note que a gente substituiu a 0, mas na sequência já teve acesso à página 0 e uma outra substituição, uma outra falta de página e uma outra substituição foram necessárias. E assim por diante. Então, a gente tem aí 15 faltas de página com 12 substituições. Então, é um desempenho bem pior do que o algoritmo ótimo, por exemplo. Então, o algoritmo FIFO geralmente não tem um desempenho muito bom. Claro que depende da ordem, né? A gente pode ter aqui uma ordem de acesso que seja ótima para o FIFO, né? Seja tão bom quanto o algoritmo ótimo. Mas isso realmente na prática não acontece, é muito difícil acontecer. O algoritmo de segunda chance ele é uma pequena modificação ao FIFO para evitar ou prevenir que uma página que é bastante usada seja removida. Então é bem esse exemplo aqui voltando aqui, do caso do 0 aqui, né? O 0 ele foi acessado, depois ele foi removido, substituído e depois ele foi trazido do disco para a memória novamente. Então o algoritmo de segunda chance ele é uma pequena modificação para prevenir esses casos. Qual que é a modificação? A modificação é inspecionar o bit R, bit de referência. Então se o bit de referência for 0, a página é velha e não está sendo usada. Se o bit de referência é 1, dá uma segunda chance para essa página. Se todas as páginas foram referenciadas, o algoritmo de segunda chance ele vai se degenerar a um FIFO tradicional. Tá? Qual que é o grande problema do algoritmo de segunda chance? É o gerenciamento da fila. Né? Então, pegando então a página que está na cabeça da fila, então se o bit for 1, dá uma segunda chance, então remove da cabeça e coloca ou reinsere no final da fila, na cauda da fila. Então esse gerenciamento da fila aí, ele é um gerenciamento custoso. Tá? Existe uma pequena modificação que a gente vai ver logo na sequência, que é o chamado algoritmo de relógio, que melhora esse desempenho. Mas antes de ir para o algoritmo de relógio, vamos dar uma olhada aqui no algoritmo de segunda chance visualmente nesse exemplo. Tá? Então a gente tem aqui na figura A as páginas ordenadas. Então a página A ela foi carregada ou trazida para a tabela de páginas no instante 0, página B no instante 13 e assim por diante. E nessa figura B aqui de baixo a gente tem o que acontece com a fila no instante 20 quando uma falta de página acontece. Então no instante 20 ela está com o bit R setado, então ela é removida da cabeça e é colocada na cauda e seu tempo é atualizado para 20. Então, se todas as páginas que estão aqui na fila forem ou tiverem o bit R setados, então vão ser colocadas atrás da fila, então
o segunda chance se torna um FIFO normal. Então, por isso que o desempenho desse algoritmo, quando implementado, não é bom. Então, por isso que eu falei que tem um algoritmo que é um pouquinho melhor, que é o chamado algoritmo do relógio. A modificação com relação ao algoritmo de segunda chance é bem pequena, mas ela é fundamental para desempenho. Então, os frames eles são mantidos numa lista circular ou numa fila circular, na forma de relógio, como está aqui representado. A, B, C são os frames, até L, formato de relógio, uma lista circular. Existe então um ponteiro apontando para o frame atual. Quando uma falta de páginas acontece, através desse ponteiro então é verificado o bit R. Se o bit R desse frame atual for 0, esse frame aqui ele é usado ele é substituído, tá? E aí o ponteiro avança para o próximo. Se o bit desse frame, no C aqui no caso, for 1, o algoritmo limpa ele para 0 e avança para o próximo. E assim sucessivamente. O próximo algoritmo é chamado de LRU, usado menos recentemente, é Least Recently Used. Ele é uma boa aproximação para o algoritmo ótimo. A ideia dele é que as páginas que não forem utilizadas por um período provavelmente permanecerão não utilizadas por um grande período de tempo. Quando uma falta de página acontecer, a página escolhida para ser substituída é aquela que não tem sido usada pelo período mais longo. Existem duas formas de implementar o algoritmo LRU. Tá? Então, basicamente, uma em software e outra em hardware. Tá? A de software seria sempre ter um tempo de acesso às páginas. Quando acontecesse, então, uma falta de página, aquela que tem o tempo mais antigo é removida. Uma segunda alternativa seria usar uma lista encadeada com todas essas páginas mapeadas, né? E essa lista ser ordenada pelo tempo. Mas, novamente, a implementação disso é bem custosa. A implementação de hardware poderia ser usada através de um contador de hardware ou uma matriz. Logo mais a gente vai ver um exemplo disso. Aqui está um exemplo do LRU. Então, lembrando que é substituir a página que não tem sido usada pelo período mais longo de tempo. Então, no início a gente tem 7, 0 e 1, as três faltas de páginas iniciais. Depois, antes de acessar o 2, então, a gente precisa encontrar qual página vai ser substituída. Né? Aquela que não tem sido usada pelo mais longo período é a 7, que foi acessada primeiro. Então, 7 é substituído. Depois vem 0. 0 já está aqui, então não sofre uma falta de páginas, é uma referência atualizada. Depois vem 3, dentro de 0, 2 e 1, a página 1 é que foi acessada por último. Foi acessada por primeiro, pelo período mais longo. E assim sucessivamente. Então esse algoritmo aqui ele tem, nesse nosso exemplo, 12 faltas de página e 9 substituições. Ele é melhor que o FIFO, né? Lembra que o FIFO foi bem pior. Então ele é um algoritmo difícil de ser implementado. E aí voltando na discussão da implementação do hardware, né? Possivelmente poderia usar um contador extra, que seria esse contador ele demonstraria o tempo de uso daquela página. E simplesmente quando acontecer uma falta de página, esse algoritmo ele poderia examinar todos os contadores dentro da tabela de páginas para encontrar o menor. Seria o mais antigo. Uma outra implementação seria usar uma matriz N por N em hardware, que é representada por essa figura. Então aqui nessa figura são
basicamente 4 páginas, então n é igual a 4, então são 4 páginas, são 4 colunas e 4 linhas. E a cada referência numa página, o algoritmo, ou a implementação desse algoritmo em hardware, ele marcaria todos os bits da linha daquela página como 1 e depois as colunas como 0. Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo da ordem de acesso, primeiro na página 0, depois na página 1, na página 2, 3 e assim por diante. Então, no primeiro acesso, as linhas da página 0 são colocadas em 1, depois as colunas da página 0 em 0. Depois acessou 1, a mesma coisa, as linhas são colocadas em 1 e depois as colunas em 0. O 3, ou melhor, o 2, as linhas em 1, colunas em 0. E depois o 3, as linhas em 1 e colunas em 0. No momento que acontecer uma falta de página, o menor valor é removido. Notem que nesse caso aqui, a página 0 voltou a ter o valor 0. Ela foi acessada por último, então tem um menor valor. Um exemplo para vocês praticarem os algoritmos de substituição de páginas. Então, se o algoritmo FIFO é usado com 4 frames e 8 páginas, então a tabela de páginas tem tamanho 8, e a gente tem 4 frames na memória, então a nossa memória física tem tamanho de 4 frames. Quantas faltas de páginas vão ocorrer nessa string de referência? Então, acessando primeiro a página 0, depois a 1, depois a 7 e assim por diante. Considerando que os 4 frames são inicialmente vazios. E depois repete esse processo, ou esse problema, com o algoritmo LRU. Então, uma comparação do FIFO com o LRU, seguindo então essa configuração de 4 page frames e 8 páginas, e essa sequência de acesso às páginas. Existe então um próximo algoritmo que a gente vai ver, que é uma simulação do LRU em software, que é chamado de NFU, Not Frequently Used. O NFU ele registra os tempos de referência das páginas. Então, quando uma falta de página acontecer, um menor tempo vai ser removido. A cada interrupção, então é necessário aqui uma interrupção de timer, o sistema operacional vai adicionar o bit R na página. Esse bit R pode ser 0 ou 1. Quando uma falta de página acontecer, a página que tiver o menor contador é substituída. A ideia parece boa, mas tem alguns problemas. Tá? O grande problema aqui é que se a gente tiver um contador aí de 32 bits, por exemplo, a gente vai manter um longo histórico. Né? Um longo histórico aí do não frequentemente usado. Uma solução para esse problema é uma pequena variação, é manter então, ou pegar esse bit R a cada interrupção, mas no contador, em vez de ser adicionado ao contador, é feito um shift no contador de um bit para a direita e adicionado depois o R. Então vai melhorar um pouco a questão aí do histórico. Aqui está um exemplo, tá? São 6 páginas. Nessa interrupção aqui, então tem aqui basicamente o estado do bit R das 6 páginas. Tá? Então a página 0 está com 1, a página 1 está com 0, a página 2 está com 1 e assim por diante. O que é feito então? Contador inicialmente em 0 para cada uma das páginas. É feito um shift para a direita e colocado o bit de referência para cada página. No segundo interrupção de relógio, aqui no clock tick 1, temos esses estados aqui do bit R.
Mesma coisa, feito o shift para a direita e adicionado o bit correspondente. Quando acontecer então uma interrupção, ou melhor, quando acontecer uma falta de página, se verifica o contador e o que tiver o menor valor é removido. Bom, uma das diferenças com relação ao LRU tradicional é que dentro de um mesmo clock, de uma mesma interrupção de relógio, é impossível distinguir qual é a página que foi acessada por último, dentro daquela mesma interrupção. Por exemplo, nas páginas 3 e 5, na figura E. Figura E, página 3 e 5. Ambas foram referenciadas aqui a 3 interrupções atrás, 001, 001. Mas dentro dessa interrupção, qual que foi acessada por último? Não se tem essa informação. Tá? Desculpa, pessoal. Então, os contadores têm um número finito. Então, o histórico é limitado. Então, se o contador tiver 8 bits e a gente tiver um tique de 20 milissegundos, ou interrupção de 20 milissegundos, a gente tem um histórico aí de 160 milissegundos. Mais um exercício. Um computador pequeno, de pequeno porte, tem 4 páginas, ou 4 frames. No primeiro clock de tick, os bits egg são 0, 1, e depois nas próximas interrupções de relógio são 1, 0, 1 e assim por diante. Se o algoritmo do envelhecimento for usado, com 8 bits de contador, dados os valores do contador, a pergunta é, dá os valores do contador depois do último tick. Então esse algoritmo que eu acabei de explicar aqui, é o algoritmo do envelhecimento, tá, pessoal? Porque as páginas elas vão envelhecendo e no final, quando tiver a página mais velha, é a que vai ser substituída. Tá? Então é mais um exercício para vocês praticarem. O próximo algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo do conjunto de trabalho, working set. Qual que é a ideia aqui? A ideia desse algoritmo é usar o princípio da localidade de referência. Então, durante a execução dos programas ou dos processos, há uma tendência de acessar endereços de memória que sejam próximos uns dos outros. Né? Se a gente pensar no nosso programa, a gente tem laços de repetição, muitos laços de repetição. Então, a tendência é que se acessem as mesmas páginas que fazem parte do laço de repetição muitas vezes. A partir disso, se faz aí a ideia de conjunto de trabalho, que seria o conjunto de páginas que o processo está atualmente usando. Se o conjunto de trabalho, ou seja, esse conjunto de páginas, estiver mapeados dentro da nossa tabela de página, vão causar poucas páginas, ou melhor, poucas faltas de páginas serão causadas. Acontecerão poucas faltas de página. Quando os processos eles são trocados, ou seja, quando tiver uma troca de contexto entre processos, se primeiro de tudo a gente fizer o carregamento do conjunto de trabalho, então poucas faltas de páginas acontecerão. Então esse algoritmo de substituição de página ele vai ter o seu desempenho melhorado se a gente fizer pré-paginação, ou seja, carregar as páginas antes que os processos são realmente executados. Esse gráfico aqui basicamente tem uma ilustração do que seria o conjunto de trabalho. A função WKT seria o tamanho do conjunto de trabalho no tempo t. Tá?
K aqui é o conjunto de páginas, tá? Ou melhor, K é as K mais recentes referências, e mapeando no gráfico aqui a gente tem então o conjunto de páginas que formam o conjunto de trabalho. Então, ao longo do tempo, ou seja, quanto mais referências a gente acessar na memória, mais páginas são necessárias, mas a tendência é se estabilizar. Qual que é a ideia então do algoritmo do conjunto de trabalho? Quando acontecer uma falta de página, se escolhe a página que não está dentro do conjunto de trabalho naquele instante. Como se define o conjunto de trabalho? Basicamente, manter um registrador que é feito seu shift em cada referência. Mas para fazer isso, a gente já viu que em termos de desempenho, conforme os outros algoritmos, é um pouco ruim. Tá? Cada referência fazer isso seria bastante custoso em termos de desempenho. Então, existe uma pequena variação desse algoritmo que é usar, em vez de referência, usar tempo. Então, em vez de usar as K referências mais atuais, se usa em um período de tempo tal. Por exemplo, o conjunto de trabalho poderia ser todas as páginas referenciadas nos últimos 100 milissegundos. Então, como que funciona esse algoritmo? A gente tem o tempo atual, virtual, 2205, nesse caso aqui, nesse exemplo da figura. A gente tem os bits de referência e a gente tem aqui um instante que essa página dentro da tabela de páginas foi acessada por último. Tá? Quando acontece uma falta de página, esse algoritmo aqui é executado, faz uma procura em todas as páginas examinando o bit R. Se o bit R for 1, seta o tempo do seu último uso para o tempo atual e limpa o bit R. Né? Se o bit R for 0 e a sua idade for maior do que o tal, remove essa página. Então ela não foi usada nesse último intervalo de tempo dentro do conjunto de trabalho. Ou seja, ela não faz parte do conjunto de trabalho. Se o bit for 0 e a sua idade ainda estiver dentro do tempo tal, lembre-se do último ou do menor valor do tempo. Então, todas as páginas, nesse caso aqui, podem estar dentro do conjunto de trabalho e vai ser removida a mais antiga. Então, notem também que esse algoritmo é um pouco custoso em termos de desempenho. Né? Fazer tudo isso tem um custo de desempenho. Porque ele precisa basicamente procurar por toda a tabela de páginas. Né? Entretanto, esse próximo algoritmo, que é chamado WS-Clock, ele também é uma pequena variação, usa a mesma ideia do relógio que a gente viu anteriormente, mas agora para dentro do conjunto de trabalho. Então, de novo, a ideia é ter uma lista circular de page frames. Quando acontece uma falta de página, se o bit R for 1, quer dizer que a página não tem sido referenciada durante o último tique de relógio. Seta para 0 e avança. Se for 0, e se M for 0 e a idade da página for maior que tal, substitui. Se o bit é modificado, bit M é 1, avança para o próximo e escalona uma leitura, ou melhor, escalona uma escrita daquela página de volta para o disco. Aqui está um exemplo. A gente tem o tempo 2204, ponteiro apontando para a página ou para o frame atual, tempo do último uso 2014 e o bit R. Então, se acontecesse uma
uma falta de página nesse instante, como o bit R é 1, o algoritmo então colocaria o bit R em 0 e avançaria para o próximo, que é o que aconteceu aqui na figura B. Na próxima falta de página, aqui na figura C, o bit R é 0, então trocaria essa página, ou seja, teria feito então a substituição de página, a nova página é colocada no lugar dessa aqui que estava ali. O último acesso é 2204 e o bit R em 1 e avançou para o próximo. Então é um algoritmo um pouco mais eficiente por causa da estrutura de dados. Esse quadro aqui basicamente resume os algoritmos de substituição de página que a gente viu. A gente viu alguns, tá? Existem muitos outros. A gente poderia ficar aqui algumas aulas falando de algoritmos de substituição de página. Mas a gente se manteve aí entre alguns que o livro traz, tá? Dentro do que a gente estudou, a gente tem aqui alguns que são eficientes, como o WS-Clock, o algoritmo de envelhecimento. Ele é eficiente porque é uma boa aproximação do LRU. E o algoritmo do Clock, que é realista, tá? Aqui tem mais um exemplo para vocês praticarem um pouco de substituição de páginas. O computador tem 4 frames. O tempo de carga, o tempo de último acesso e os bits R e M para cada uma das páginas são mostrados aqui. Qual página vai ser substituída pelo NRU? Qual página vai ser substituída pelo FIFO? Qual página vai ser substituída pelo LRU? E qual página vai ser substituída pelo segunda chance? Então, considerando esse cenário atual aqui, aconteceu uma falta de página, qual página vai ser substituída seguindo esses algoritmos? E por fim tem aqui um outro exercício, tem um código aqui, né, com basicamente 3 arrays, uma função, alguns fors, acessando os arrays. E aí a pergunta é, assumindo que o código, né, o código binário que executa essa função caiba dentro de uma página, que a pilha também caiba dentro de uma página, assumindo também que os inteiros precisam de 4 bytes, ou seja, uma variável inteira aqui nesse código tem 4 bytes. A pergunta é para computar o número de misses na TLB, se cada página tem 4K, 4096 bytes, e a TLB tem 8 entradas, considerando então uma política de substituição de páginas de LRU. Então aqui serve para a gente correlacionar o código com o que vai acontecer na prática dentro da TLB usando um algoritmo LRU. Bom, pessoal, então para a aula de hoje eu vou encerrar aqui daí na próxima aula a gente continua com a última parte de gerenciamento de memória. Obrigado pela atenção.